assuntos que mais tem absorvido a mídia nacional, sem dúvida nenhuma, é a reforma política. Nos computadores, nas internets da vida, nos jornais televisivos, nos jornais físicos, em todo lugar, noticiários do rádio, todo lugar que você olha se fala em reforma política. A pergunta é, qual é a reforma política que nós queremos? É a reforma política do Executivo, do governo central? É a reforma política do Senado, que tem uma eleição diferenciada dos deputados, porque o voto do senador já é um voto majoritário? É a reforma política da Câmara dos Deputados ou das Assembleias Legislativas dos estados, das câmaras municipais? Qual é a reforma política que mais nos interessa? Fala-se muito, o eleitor brasileiro, 60% não sabe quem votou na última eleição. Aí vem um outro noticiário e diz assim, há um clamor popular por reforma política. Peraí, se a pessoa sequer sabe em quem votou, como é que ela pode estar querendo reforma política? Mas as pessoas batem panela. Batem panela contra a corrupção. Batem panela contra o preço do feijão, da gasolina, a inflação que vem aí corroendo salários. Política é coisa para pessoas que pensam política. Reforma política tem que ser feita por gente que conhece política e a maioria dos políticos sequer conhece o que é, o que seja, como se faz política. Nós precisamos de reforma política sim, mas precisamos primeiro decidir qual é a reforma política que interessa para o nosso cidadão lá da ponta. Não para aquele que já está em Brasília, instalado num apartamento funcional, que se fosse pagar o aluguel, pagaria 15 mil reais, de tão caro que é. Nós precisamos pensar naquele que realmente precisa ser atendido, assistido. Esse que tem sido vítima de falsas promessas de políticos que dizem estou melhorando a vida do povo, mas é só o filho dele que compra avião a jato novo. Nós precisamos sim de reforma política, mas uma reforma política que atenda a toda a sociedade brasileira e não apenas a alguns segmentos. Pense nisso. Este é o programa Do Jeito do Jonas. Para você entrar em contato conosco, jonasgrebe@ig.com.br, no Facebook, Facebook/Do Jeito do Jonas. Para me ajudar a fazer esse programa hoje, eu convidei uma ilustre personalidade aqui de nossa cidade, ele que já foi vereador, que já foi chefe de gabinete, que hoje é secretário de Assuntos Institucionais aqui do nosso município. Estou falando do professor, também professor, diretor de colégio, diretor de escola estadual, professor Cândido Garcia Alonso, que muito me honra com a sua presença. Obrigado, professor, por ter vindo até aqui para batermos um papo e trocarmos algumas ideias. É um prazer mais uma vez estar aqui no seu programa, Jonas, para que a gente possa estar discutindo sobre os temas que envolvem a nossa cidade, em especial os temas que são acalorados e mais acalorados ainda, porque você acaba colocando alma, coloca paixão na discussão dos temas. Fico contente de estar aqui mais uma vez com você e à disposição. E qual é a reforma política, professor? Reforma política. Você focou bem a questão do tema. Quando se fala muito na questão da reforma política, pensa-se o quê? Na mudança da maneira como a população vai estar escolhendo, elegendo seus representantes, seja para o executivo, seja para o legislativo. No executivo, nós temos prefeitos, governadores e o presidente. Para o legislativo, nós temos vereadores, deputado estadual, deputado federal e senador, porque querendo ou não, são aqueles que fazem lei, que constroem as normas que vão reger depois a vida de cada cidadão, seja na cidade, seja no estado, seja no país. Falar de reforma política e falar desta maneira de como a gente vai estar elegendo, talvez até pegando um gancho seu, Jonas, que você falou com muita propriedade, não é a questão da mudança da regra do jogo, mas é a mudança do comportamento do cidadão perante as regras do jogo. Não adianta eu mudar a regra do jogo se uma grande parcela da população continuar alienada frente à regra do jogo. Em outras palavras, não adianta eu mudar de um sistema proporcional para um sistema majoritário se as pessoas ainda, muitas, não todas, continuarem vendendo seu voto. Porque você vai, de uma certa maneira, perpetuar aqueles que antes faziam uso disso no sistema proporcional e que virão a fazer também no sistema majoritário. Então, a postura do cidadão frente à realidade política, a necessidade que o cidadão tenha esta consciência crítica,
E a consciência crítica significa, eu vou escolher uma pessoa que vai me representar, seja no legislativo, seja no executivo, que ela seja feita com consciência, com clareza, com o conhecimento daquela pessoa, sabendo o que é que aquela pessoa tem em termos de trajetória, em termos de conhecimento e o que ela vai defender. Então essa seria uma atitude. Professor, eu estava lendo Laurentino Gomes, agora, dias atrás, e Laurentino Gomes escreveu a trilogia 1808, que é a abertura dos portos no Brasil às Nações Amigas, 1822, que é a proclamação da independência, separando o Brasil de Portugal, e 1889, quando nós tivemos a proclamação da República através do Marechal Deodoro da Fonseca, Benjamin Constant e tantas outras figuras históricas. E o principal discurso de Deodoro da Fonseca, de Gouveia, que não é utilizado até por uma questão de cacofonia, mas Deodoro da Fonseca dizia que nós precisamos urgentemente mudar o regime e o sistema político do Brasil, porque senão a corrupção fará com que o Brasil não progrida e nós não possamos dar aos nossos filhos a alimentação e educação adequada. Estou falando de 1889. Mudou o quê, professor? Mudou só o regime, mas não mudou a postura das pessoas perante esse processo. Então entra a minha tese de que o problema não é a reforma política em si, mas a mudança de postura, principalmente de educação de uma sociedade que comete deslizes achando que é mais esperto, que é mais macho que o outro, que é mais rápido que o outro, que leva vantagem para o outro porque ele é melhor que o outro. Essa situação é que nos preocupa hoje. O que está sendo feito e está sendo debatido na Câmara Federal, no Senado, são a mudança da regra do jogo. Em outras palavras, vocês que estão assistindo hoje, nós temos hoje qual o processo para eleger os nossos representantes? Nós temos o sistema majoritário, que é aquele que a gente elege prefeito, vereador, prefeito, governador, senador e presidente, quem tiver a maioria dos votos. Presidente, governador e prefeito, se tiverem 50% mais um dos votos válidos, estão eleitos no primeiro turno. Senão, a gente tem o segundo turno. E municípios com mais de 200 mil eleitores, senão direto em menores. E nas outras, no legislativo, é pelo voto proporcional. O que é o voto proporcional hoje? É a possibilidade de um ou mais partidos montarem uma chapa. Nessa chapa você vota no candidato, a soma dos votos de cada candidato dessa chapa, mais os votos dados somente para a chapa, que a gente chama de voto de legenda, vai fazer com que a gente tenha um número de votos. Se esse número de votos atingir um limite, o mínimo, que a gente chama de coeficiente eleitoral, aquele partido tem direito a preencher uma cadeira. Essa cadeira vai ser preenchida por aquele candidato do partido que teve o maior número de votos. Esse candidato que teve o maior número de votos, ele pode ser mais votado porque foi um candidato que tem uma vida incrustada na sociedade, na comunidade, nos movimentos sociais, que é atuante, que participa, tá? E que, portanto, foi eleito e teve uma votação expressiva, como pode ser também um candidato que conseguiu essa quantidade de votos porque fez uso do poderio econômico. Ele pegou lá, contratou e pagou pelos votos que ele obteve. Quem faz isso... até usando de forma irregular a máquina pública. Mas de uma certa maneira, quando você usa irregular a máquina pública, querendo ou não, você está comprando aquele voto, você está pagando por aquele voto. Entendi, o raciocínio é o mesmo. Que de uma certa maneira estamos falando de um processo de corrupção, porque eu estou corrompendo o outro para que o outro vote em mim, não porque acredita em mim, mas porque recebeu alguma coisa... Um benefício próprio. Para votar em mim. Tá? Então, o processo é esse. O que se discute hoje em Brasília? Se discute se eu vou votar ou vou continuar elegendo os parlamentares, vereador, deputado estadual, deputado federal, num sistema proporcional ou no sistema majoritário. Ou seja, eleger aquele mais votado. Distritão. O voto, ele pode ter duas conotações. Hoje se fala muito de voto distritão e voto distrital. É importante a gente distinguir um do outro. O voto distrital, ele se caracteriza por o município ou o estado serem divididos em números de distritos de acordo com o número de cadeiras que eu tenho para preencher. Então, no município do Guarujá, eu tenho hoje 17 vereadores.
existe uma proposta de passar para 21 vereadores. Se passar o voto distrital, eu teria que dividir o município do Guarujá, a Justiça Eleitoral, em 21 distritos, aonde cada distrito deveria ter um número aproximado de eleitores. Digamos, eu que moro no bairro Itapema, que fica no centro, Vicente de Carvalho. Se no bairro Itapema tiver lá uma média de 10 mil eleitores, ali eu tenho um distrito. Parque Estuário tem 10 mil eleitores? Não, não tem. Então, Parque Estuário deveria se unir o quê? Talvez ao Jardim Progresso, para formar um distrito e eleger um representante desse distrito. Isso que é o voto distrital. O distritão, ao contrário, é dizer, eu tenho 21 cadeiras. E se eu tenho 21 cadeiras, vão ser eleitos os 21 candidatos mais votados, independente de onde eles residam, de onde eles morem. Cada uma dessas características, cada um desses tipos, por exemplo, doutor Jonas, ele também mexe com a própria estruturação partidária. Doutor, vamos por partes. Qual é a crítica que o senhor faz ao voto distritão? O voto distritão, de uma certa maneira, como ele é colocado, ele acaba contribuindo para eu ter as pessoas e votar nas pessoas e tirar muito do partido. O partido fica no segundo plano, o partido em termos de ideologia. Eu quero até fazer essa crítica. O candidato vai ser ele e acabou, porque ele vai lutar por ele. Porque se ele for o mais votado, mesmo que não exista coeficiente, não tenha companheiros, não tenha nada, ele está eleito. Acabou. Inclusive o próprio partido, eu não preciso montar uma chapa de 23, 25, 26. Eu vou sozinho. Eu pego lá 5, 6 candidatos, que eu sei que tem potencial, e vou investir nesses 5, 6 candidatos, porque eu sei que eles vão ser... É antidemocrático. De uma certa maneira, assim, se não tiver uma regra clara na composição da chapa, inclusive na questão da proporcionalidade, que hoje a lei determina, digamos, das mulheres na composição da chapa. Qual é a sua crítica ao voto distrital? O voto distrital, eu entendo que ele, de uma certa maneira, ao ficar restrito ao distrito, ele acaba impedindo que lideranças que não têm um cunho no distrito acabam sendo prejudicadas. Exemplo, professor, eu sou professor, meu voto não está restrito a um distrito. Meu voto é por exemplo, todo Vicente de Carvalho eu tenho voto, em quase todas as urnas eu tenho voto. Porque os meus eleitores, meus ex-alunos, não moram apenas no Itapema, no Paicará, no Parque Estuário, no Jardim Progresso, na Vila Áurea. Eles moram por Vicente de Carvalho e por Guarujá. Aí já não ficaria. Aí não ficaria. Professor, eu vou precisar fazer um intervalo comercial. Eu quero continuar aí onde nós estamos no voto distrital para nós seguirmos discorrendo sobre cada um deles e chegarmos aí a uma ideia do que seria essa tal de reforma política que parece um bicho de duas cabeças, e eu nunca vi um cachorro de duas cabeças, um gato de duas cabeças, não. O bicho tem que ter uma cabeça só, senão vira bagunça. Antes do meu intervalo comercial, eu quero falar para você de inovar ideias. Inovar ideias é um novo conceito de vida para você, porque você tem dificuldades às vezes para falar em público, para falar numa reunião da igreja, uma reunião da empresa, uma reunião entre amigos, e você tem dificuldade, aí começa a ficar ofegante, a voz não sai, o raciocínio falha. Você precisa ser preparado para isso. O professor Rubens Marcon tem um curso de postura e oratória que vai mudar a sua vida, porque você vai ter um relacionamento interpessoal muito melhor do que o que você tem atualmente. Entre no site www.inovarideias.com, anote aí, está aí no seu caractere, anote para você entrar lá no site, dê uma olhada em www.inovarideias.com, ou você pode telefonar no 98161-1121, converse lá com o professor Rubens Marcon, com a assessoria dele, marque uma entrevista sem nenhum compromisso, e você vai ver que através da interlocução pessoal, através da oratória, através do diálogo, você consegue melhorar a sua vida. Vamos a um breve intervalo comercial, daqui a pouquinho nós voltamos do jeito do Jonas.
volta para o segundo bloco do programa Do Jeito do Jonas, batendo um papo gostoso hoje aqui com o professor Cândido Garcia Alonso, ele que é secretário de Assuntos Institucionais aqui na nossa cidade. E nós passamos todo o primeiro bloco falando de reforma política e nós não esgotamos o assunto. Antes de voltar para o professor Cândido, quero mandar um abraço lá para o Odemir Batista, lá do Fórum do Conselho de Saúde, o Tucunduva Neto, que eu dei um grande abraço, o presidente do PSDB, está convidadíssimo a estar aqui no nosso programa. Eu estive ontem numa reunião com o pessoal lá do Morrinhos, estava lá o seu Erasmo, o seu Zezé, o Israel lá, o presidente da associação dos moradores do Morrinhos, a dona Creuza, a Solange, pessoal bacana que recebe a gente lá de braços abertos. Comemos um bolo gostoso ontem lá, falamos de um monte de coisas importantes lá para as pessoas do Morrinhos. E um abraço a todos eles, foi uma honra muito grande ter estado lá. E quero mandar um abraço também para o seu Afrânio e para a dona Maria Laus. Eu estive conversando com eles lá na oficina mecânica, oficina de autoelétrico deles lá na Vila Áurea, e são pessoas maravilhosas que têm um café muito gostoso. Sintam-se todos muito bem abraçados. Professor Cândido, estamos falando do voto distrital. Qual é a sua crítica para o voto distrital? Então, como eu tinha comentado, a crítica para o voto distrital é porque, de uma certa maneira, ele acaba restringindo a votação em pessoas ou lideranças de um determinado bairro. Deixa eu fazer uma colocação. E aí, doutor Jonas, por exemplo, o senhor que tem este programa de televisão, que é uma pessoa que o pessoal reconhece pela capacidade, pela competência, o senhor acaba tendo um eleitorado que poderia estar falando, o doutor Jonas me representa, um eleitorado tanto do Guarujá, Vicente Carvalho, de todos os cantos da cidade. Aí o senhor é prejudicado. Por quê? Porque esta pessoa não vai poder votar no senhor. Mas, professor, essa questão de voto distrital é natimorta, porque se é um por distrito, onde é que eu coloco 30% das mulheres? Aí é que está, eu posso estar montando uma chapa dizendo, em determinado distrito eu vou ter uma mulher que talvez seja uma líder naquele bairro. A questão da composição, volto a frisar, a questão da composição do voto distrital, ela também esbarra. E uma informação, terça-feira, dia 12, né, o Marcelo Aguiar, Marcelo do PSDB? Não, do PMDB, do Sergipe. Ele é o relator da reforma política. Marcelo Costa, não é? Marcelo Castro. Isso. Marcelo Castro apresentou já na terça-feira, agora última, dia 12, ele apresentou já o relatório onde tem as propostas para a comissão que está sistematizando. São duas vertentes. Eu tenho a necessidade de PEC, porque eu tenho que mudar a Constituição. Exemplo, está se discutindo o tempo de mandato dos mandatos de cada um deles, do Executivo e Legislativo. A proposta é que passe de 4 para 5 anos com o término da reeleição, para prefeitos, governadores e presidente. Com o fim da reeleição? Com o fim da reeleição. Como isso está previsto na Constituição, eu tenho que mudar a Constituição. O sistema eleitoral nosso é constitucional. Não, são dois. Além da Constituição, eu tenho uma lei... 58 da Constituição. Sim, eu tenho dispositivos da Constituição que eu tenho que modificar, então eu tenho que aprovar uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, que altere esses dispositivos. Mas eu também tenho uma lei infraconstitucional, que é a lei que hoje rege os partidos, rege as eleições, e que ela também precisa ser alterada no tocante também ao financiamento de campanha e como é que eu vou estar montando os partidos, como é que eu vou montar as chapas. Na questão da coligação, qual é a sua visão? A coligação, eu acredito que talvez passe o fim da coligação proporcional, permanecendo só a coligação majoritária. Ou se termina com a coligação e cada um anda com as suas próprias pernas, ou nós vamos tirar o sofá da sala e vai continuar o problema do mesmo jeito. Eu entendo que o fim da coligação acaba com a corrupção no Brasil. Porque hoje partido político é feito para vender e para alugar. Desculpem aqueles que se sentirem ofendidos, mas eu estou nesse negócio há mais de 40 anos e eu aprendi isso na vida. Partido político serve para vender e para alugar. No momento que acabar a coligação, acaba a corrupção. Agora, se o governo quer acabar com meia corrupção, essa outra metade vai voltar a engolir como um dragão, doutor. Ou acaba ou não acaba. Doutor Jonas, a questão da corrupção, e aí o senhor colocou, digamos, o dedo numa das feridas que nós
nós temos hoje. Na eleitoral. Existem alguns partidos que são hoje existentes, que eles só servem para negociar o apoio para compor chapa. Por quê? Vamos colocar o meu partido, o PMDB. Pela legislação, eu só posso lançar hoje 1,5 o número de cadeiras. Coligado 2 vezes. Se eu coligar, eu aumento o número de candidatos na minha chapa. Aumentando o número de candidatos Facilita na o minha chapa, coeficiente eleitoral. hoje facilitaria atingir o coeficiente eleitoral. Agora também tem outro detalhe. Eu entendo que se o pessoal votar o voto distritão e, portanto, eu votar e eleger os mais votados, também não interessa mais a coligação. Nem o partido. Tá? O partido acaba perdendo um pouco a sua razão de ser. Esta é uma preocupação que eu também tenho, porque eu sou uma pessoa que foi criada defendendo que os partidos têm que ter ideologia. Os partidos têm que ter cara. Os partidos, eles têm que representar segmentos da sociedade. Da sociedade não serve para nada. E o que acontece? Os partidos, deixando de existir nessa formatação ou nesse objetivo, eu vou ter o partido apenas como um trampolim para que eu possa me eleger sem ter um compromisso ideológico, um compromisso programático, sem defender causas. Eu vou defender comunidade ou grupo, ou muitas vezes só eu mesmo. E aí, como é que fica esta pressão do coletivo sobre o individual? Eu sou a favor de manter do jeito que está, se é para mudar pela metade. Agora, para mudar, eu sou 1.000.000 de vezes a favor de acabar com a coligação em todos os níveis. Não coliga, cada um vai com a sua pele. É 32 candidatos a presidente da República, é 32 a prefeito, é 32 a governador, e quem tem garrafa vazia para encher, vai encher, quem não tem vai sair do processo. E você vai enxugar e você vai ter menos coisa para comprar. E falar em comprar, professor, questão de financiamento de campanha, qual é a sua tônica, o que o senhor acredita? Olha, a proposta que está sendo vinculada, inclusive no relatório, eu não sei se vai passar, é a questão do financiamento misto, ou seja, manter ainda o financiamento particular com financiamento de empresas, e se bem que há uma tendência dentro hoje do Congresso de acabar com o financiamento de empresas. Agora, não adianta... Tá, eu tenho uma empresa, eu contrato 1.000 pessoas a pedido do partido político, para cada uma dar 30% do que ganha para o partido. Piorou. Não é essa questão apenas, doutor Jonas. Há necessidade, na minha visão, de que haja também um procedimento de fiscalização, porque não adianta nada chegar e falar o seguinte: a partir de hoje as empresas elas não vão contribuir com os partidos políticos de uma maneira oficial, e oficiosamente você repassar recursos para determinados candidatos irem em determinados locais e continuarem com a mesma prática de compra de voto, com a mesma prática de estar dando cesta básica, com a mesma prática de estar construindo a sua vitória, tá? Em troca disso. Que, de uma certa maneira, são situações que a gente percebe em alguns locais, em alguns lugares, não só no Guarujá, mas em todo o Brasil. Essa situação da troca, tá? Que na minha concepção é equivocada. Volto a frisar, eu acho que enquanto não tivermos essa consciência da importância do nosso voto, no sentido de construção de cidadania, nós vamos continuar elegendo pessoas que não têm nenhum compromisso com a comunidade, que não têm nenhum compromisso, tá, com o bem público, e sim com interesses particulares ou de grupos que o colocaram lá. E aí onde vem a questão das bancadas. O que é que se fala muito quando se fala em Congresso? Eu tenho a bancada da religião. Que é da Bíblia. A bancada dos militares, que é a da bala. Eu tenho a bancada do gado. Tá, tem a bancada da mala, que são aqueles caras que levam dinheiro para fora todo dia na mala. Você tem, portanto, pessoas que estão ali que, em vez de estar representando os interesses maiores da sociedade, estão lá representando interesses de determinados grupos. Sim. Por quê? Mas o que é legítimo de uma certa forma. Mas né, aí é que está, a questão da lei. Como é feito? Vamos colocar de uma maneira bem singela. Eu posso fazer um projeto de lei alterando alguma coisa em termos na legislação
que vai atender o interesse de um grupo, de uma determinada pessoa, de um determinado segmento, seja no município, seja no estado, ou seja na federação. A partir do momento em que eu faço uma mudança na lei, aquela pessoa que está beneficiada, ela vai se sentir, bom, ele está pagando aquilo que eu investi nele, e eu vou ter meu retorno a partir daí também. Eu sei, professor, mas como é que se muda isso? Se mudando a cultura. Nós temos isso como cultural. Mas tem que mudar a cultura. Se não mudar essa forma, Jonas, se não mudar essa maneira da gente tratar com a vida política, nós vamos continuar mudando a legislação, mas não mudando as situações que nós questionamos, que nós criticamos, que dentre elas é a questão da corrupção, que está tanto no município, no estado, quanto na federação. A gente precisa alterar isso. Eu vejo que, e também tem outro detalhe, né? Nós estamos numa fase hoje que a gente chama de pré-eleitoral, porque todos os partidos, eles têm que ter a sua agremiação, seus possíveis candidatos filiados um ano antes. Até o dia 1 de outubro de 2015 tem que estar tudo pronto. Quem o ano são? ímpar, é o fator ano ímpar. Pois é. Agora o ímpar tem eleição. E aí eu pergunto para você, como é que se monta hoje um time para 2016 sem saber as regras do jogo para 2016? Hoje, as câmaras de vereadores de todo o país, elas estão com um ponto de interrogação porque os vereadores não sabem se eles ficam... Quais serão as regras do jogo? Se eles ficam num time onde ele tem que ter 20 candidatos para fazer o coeficiente, ou se ele tranquilo, professor, com mais eu tenho 4 vereadores eleitos no mesmo bairro que vai virar um distrito que elege um só. Acabou a Câmara. Meu, essa situação é uma Não situação dá. que está clara. Então, esta situação, volto a frisar, hoje a indefinição dessa reforma política tem causado uma indefinição também nos municípios, o município do Guarujá não fica para trás. O povo quer reforma política ou briga pelo final da corrupção? A primeira coisa que eu acho que o povo quer é fim da corrupção, porque a corrupção ela tira o dinheiro da saúde, da educação. O povo tem essa noção de que é a política que faz isso, já que ele sequer lembra, segundo estatísticas, o popular sequer se lembra em quem votou na última eleição? Eu tenho sim essa noção de que uma grande parcela da população, ela sente no seu cotidiano quando ela não tem pessoas que a representam com propriedade, pessoas que procuram estar desenvolvendo políticas públicas para melhorar a sua condição. Exemplo, eu tenho o prazer de estar na administração da prefeita Antonieta, que ao longo desses 6 anos, por exemplo, investiu maciçamente em ampliar as unidades de saúde básica, as UBSs, tá? Os programas de saúde da família. Terça-feira chamou mais pessoas, por exemplo, agentes comunitários de saúde, que vão ajudar a melhorar a qualidade da saúde do município, que abriu concursos. Então, nós precisamos de políticos que tenham este olhar voltado para a sociedade, voltado para políticas públicas. E não alguns que às vezes você encontra comprando votos de parlamentares nos mensalinhos ou mensalões da vida. E esses mensalinhos ou mensalões da vida são momentos de corrupção. Seja de dinheiro que venha de empresa, seja dinheiro... Importa de onde venha. De onde venha. Professor Cândido Garcia Alonso, pena que passa tão rápido, porque nós tínhamos muita coisa para falar, mas o professor vai deixar aqui cravado que ele volta e nós vamos continuar falando de política, falando de administração, falando desses assuntos que ele domina. E hoje eu agradeço, professor, porque foi uma aula de política. O que o senhor fez aqui foi uma palestra, não foi uma entrevista. E o senhor tem 30 segundos para falar tchau. Eu agradeço mais uma vez, Jonas, de estar tendo essa oportunidade de debater um tema que é assim tão atualíssimo. Eu gosto. Tá? E que me interessa também, porque a gente tem que fazer essa discussão com você que está aí. E você também que está nos assistindo nesse momento, tem que refletir sobre essa política séria, não só para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país. Quero agradecer e deixar um abraço carinhoso e que Deus continue nos iluminando para que a gente possa ter a sabedoria suficiente para trilhar nesta vida e construir a nossa história. É isso aí, professor Cândido Garcia Alonso, ele que é diretor de escola estadual, concursado, tem a sua carreira, hoje serve lá na prefeitura como secretário de assuntos institucionais, já foi chefe de gabinete, já foi vereador dessa cidade
tem uma experiência muito importante em política, uma larga experiência, e tem contribuído muito com esses debates, com essa conversa que nós temos com você que nos assiste, para nós entendermos como funciona esse meandro político. Muito obrigado, professor, que Deus te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz.